Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. 12:04, 12:04, para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, uma boa tarde, obrigado pelo carinho da sua audiência. Quinta-feira, 6 de junho de 2024, tá começando por aqui mais uma edição do Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa pelo nosso WhatsApp, que é o nosso telefone também, 7734441043, e acompanha ao vivo através do nosso site, acessando www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com a apresentação do Janilson Santos e do Emanuel Fernandes. Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Janilson. Boa tarde a você do outro lado nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A partir de agora, você fica muito bem informado. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Vamos à previsão do tempo para hoje, para esta quinta-feira que já vai antecedendo aí o nosso fim de semana. Hoje, 6 de junho de 2024. Previsão do tempo para hoje, segundo informações do Clima Tempo, hoje será parecido com o dia de ontem, viu? Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, havendo uma possibilidade aí de 8% de 8 milímetros de chuvas para hoje, quinta-feira. A temperatura está variando aí na sua mínima em 19, com a sua máxima entre 24 graus para hoje, quinta-feira. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito boa tarde para você ligado, acompanhando a partir de agora a nossa programação. A partir de agora você bem informado com o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição da tarde de quinta-feira. Nosso muito obrigado pela audiência. E a gente já começa trazendo a nossa pauta de hoje, falando da Assembleia Legislativa, ALBA, que aprova a isenção de taxa para a emissão de RG. A Assembleia Legislativa da Bahia, a ALBA, aprovou aí na quarta-feira, dia 5, um projeto de lei proposto pelo Poder Executivo que revisa exigências para a isenção da taxa aí para a emissão da carteira de identidade, o RG. Pessoas inscritas em programas sociais de qualquer nível governamental e pessoas em situação de rua com mais de 60 anos, né, tiveram aí o seu direito assegurado na PL, desde que sejam referenciados por entidades como a Defensoria Pública ou Ministério Público. Com a nova legislação, os critérios para obtenção da gratuidade ficam mais objetivos. O deputado Marcelino Galo, do PT, apresentou aí o parecer em plenário devido à urgência do assunto. Foi apresentada também uma emenda que estende aí por 10 anos a vigência das cotas em concursos públicos para a população negra. Até que enfim, né? Uma notícia boa, rapaz. Isso, porque pessoas sem identidade, né? Sem esse documento que é algo importante, né? Mesmo em situação de rua, né? Ele vai ter dificuldade, né? Porque às vezes ele quer resolver alguma coisa, ir para um hospital e chega lá, não tem documento algum, e com essa isenção aí fica fácil, obviamente, né? Que vai ter tem esses critérios aí que não são coisas tão complicadas, né? As pessoas têm que estar relacionadas a qualquer entidade, né? Tem que ter o referencial da Defensoria Pública, Ministério Público, ou algo na área social, e aí já está tudo ok, já vai ficar com o seu RG prontinho, não é isso? Isso mesmo. Muito bem, olha só, vamos aqui a uma polêmica, gente, atenção para essa polêmica, mas o jornalismo sério sempre acompanha os dois lados, né? E nós vamos passar aqui uma matéria trazendo a versão dos dois lados, tá bom? Decreto municipal em Livramento de Nossa Senhora causa polêmica por erro nas datas. Em Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste da Bahia, um recente decreto referente ao pagamento da taxa de fiscalização e funcionamento, o TFF, tem gerado polêmica devido a um erro nas datas de sua publicação. As informações são do blog Sudoeste. O decreto, publicado no Diário Oficial, estipulava que os contribuintes que efetuassem o pagamento do TFF até o dia 2 de junho de 2024 teriam direito a um desconto de 10%. No entanto,
a controvérsia surgiu porque o decreto foi publicado apenas no dia 3 de junho, um dia após o prazo limite para o desconto, tornando impossível que os contribuintes tivessem conhecimento antecipado e pudessem usufruir do benefício. Ainda conforme o blog que divulgou essas informações, o blog Sudoeste, né? Essa falta de alinhamento entre a data de publicação e o prazo de pagamento gerou descontentamento entre os moradores e comerciantes locais que se sentiram prejudicados pela situação. A inconsistência nas datas causou problemas, pois muitos não tiveram a chance de se beneficiar do desconto oferecido. Além disso, o artigo 3º do decreto afirmava que o mesmo entraria em vigor na data de sua publicação, o que complica ainda mais a situação, pois a data da vigência coincidiu com o término do prazo para o desconto. Essa situação levanta questões sobre a transparência e a eficácia da gestão municipal. Espera-se que as autoridades de livramento de Nossa Senhora esclareçam o ocorrido e tomem medidas para corrigir o problema, garantindo que os contribuintes não sejam penalizados por um erro administrativo. Muito bem, nós passamos aqui para você essa informação que é de extrema importância, vinda aí do meio de comunicação. Nós estamos replicando aqui e trazendo também detalhes dessa situação, e o Janilson traz para nós aí, manteve contato com os órgãos responsáveis e vai trazer detalhes com relação a essa questão aí do TFF. Como você mesmo bem disse aí, né, um erro de digitação foi o que houve, né, o que ocorreu. Eu conversei hoje com o pessoal e já foi publicado um decreto, uma errata, que já está no diário oficial do município de Livramento Nossa Senhora, errata, decreto número 077/2024, do dia 3 de junho de 2024, que é corrigindo com a data de hoje, dia 6 de junho, que onde se lê lá, né, para o dia 2 de junho, neste caso é dia 28 de junho. 28 de junho. Então, né, tem o direito ao desconto de 10%. No caso, as pessoas que já efetuaram esse pagamento pode procurar o setor de tributos para resolver essa questão. Mas dia 28 de junho, está lá um decreto, uma errata com o mesmo número, né, 077/2024, do dia 3 de junho de 2024, com a data de hoje, dia 6 de junho de 2024, onde se lê dia 2, né, de junho, é dia 28 de junho, portanto, de 2024. Então tá aí você, contribuinte, tá agora bem informado, tá sabendo que houve um erro na digitação, já foi solucionado. Caso você tenha já efetuado pagamento, né, do TFF, você pode procurar o setor de tributos para que você obtenha o seu desconto, né? Então tá a informação precisa aqui para você, o jornalismo com credibilidade. Vamos seguindo aqui com mais informações. Brumado, prefeito acusa 14 vereadores de barrarem projeto para assistência à APAI. Em um vídeo gravado em frente à sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, em Brumado, o prefeito Eduardo Lima Vasconcelos, sem partido, apontou que a entidade sofreu recentemente um duro golpe por parte de 14 vereadores da oposição. Segundo o gestor, o projeto de lei número 005/2024, que visa liberar cerca de 40 mil recebidos do governo para assistência à APAI, foi barrado pelos vereadores. No vídeo, Vasconcelos explicou que normalmente a lei orçamentária permite que o município faça isso, porém a LOA foi modificada pela Câmara Municipal, que exige, conforme frisou, que cada movimento do executivo passasse por um novo projeto de lei. Abre aspas. Assim nós fizemos, mas o projeto foi obstruído pela oposição, não quer liberar recurso para o órgão dessa ordem. Não esqueça, coloquem atrás da porta da sua casa a lista com o nome desses 14 vereadores. São pessoas que não querem o bem de Brumado, fecha aspas, afirmou. Ao tomar conhecimento das declarações do prefeito Eduardo Vasconcelos,
O vereador e ex-líder do prefeito na Câmara, Tiago Amorim, republicanos, em entrevista ao site Achei Sudoeste, rebateu o que foi declarado pelo gestor. Abre aspas. Trata-se de um verdadeiro equívoco, uma mentira, fake news por parte do prefeito, que foi de forma amadora na frente da APAI tecer diversos comentários estarrecedores e mentirosos contra os 14 vereadores que compõem esta casa, fecha aspas, destacou. Segundo Amorim, em 2024, o executivo não enviou nenhum projeto de lei ao legislativo solicitando recurso para a APAI. Abre aspas, é uma mentira deslavada, não sei por qual motivo, se é má fé ou se está sendo mal assessorado, fecha aspas, reiterou. Para o vereador Beto Bonelli do PP, o objetivo do prefeito é tentar queimar a imagem dos parlamentares e jogar a opinião pública contra a Casa Legislativa. Ademais, Beto Bonelli acusou aí o gestor de usar a imagem da APAI politicamente e ele e os demais colegas irão tomar as medidas judiciais cabíveis quanto ao caso. Abre aspas, não podemos aceitar esse tipo de coisa. É fake news. Fecha aspas, disparou o vereador. Aí a polêmica também em Brumado, né? Só que a polêmica de Brumado agora vai parar na justiça porque o vídeo que o prefeito gravou, ele gravou em frente à APAI, né? A sede da APAI em Brumado. E aí o que acontece? Dá uma conotação, né? De política, né? Algo que politicamente estaria favorecendo ao prefeito. Isso aí quem vai decidir é a justiça, porque os 14 vereadores já disseram que vão tomar as medidas judiciais cabíveis quanto ao caso, né? Então, agora vamos aguardar, né, o desenrolar disso tudo aí, porque na realidade o que deixou claro aqui o ex-líder, né, do prefeito na Câmara, que é uma fake news. E nessa época que nós estamos aí, fake news dá dor de cabeça, dá problema, né? Então, dos grandes. Esperamos que a APAI, né, não seja prejudicada em nenhum sentido nisso daí. Esperamos que o que tenha de vir para a APAI em termos de verbas para serem aplicadas para melhorar a APAI, que venha e que seja aplicado, entendeu? E como o prefeito denomina o do grupo dos 14, eu tenho certeza que esses 14 vereadores não iriam fazer nada para prejudicar a APAI. E agora o que resta é essa decisão na justiça, essa ação na justiça, que eles com certeza vão entrar para o prefeito dar uma explicação por que ele resolveu fazer essa gravação, como disse aí o vereador, né, que não sabe se foi por má fé, né, ou ele está mal assessorado. Lamentável esse fato, e nós vamos estar acompanhando e mantendo você muito bem informado sobre essa questão. É triste, né, ver uma situação dessa, né, e aí com tanta informação, né, precisa, se ainda se faz fake news. O pior de tudo, né, é que se trata de uma entidade muito séria, que é a APAI. E eu acho assim, o prefeito foi infeliz em ter feito esse vídeo. Poderia ter usado de outros meios, de outros mecanismos na justiça, caso ele entendesse, né, que os vereadores realmente bloquearam alguma coisa. Ele tem sim um mecanismo na justiça para fazer qualquer ação de forma legal, né? De forma legal, mas ele optou por esse vídeo e acabou que o negócio não pegou bem, né? Não pegou bem, né? E aí a coisa agora vai para nível da justiça, e vamos aguardar para ver no que vai dar isso daí. Vamos lá, segue aí com mais informações. Olha, o TRF4 derruba liminar e leilão de arroz está mantido. Nós passamos aqui a matéria, acho que no programa anterior, me parece, sobre a questão do leilão do arroz. E foi dito o seguinte, né? Uma associação aí, ela entrou com ação contra o governo de que não haveria necessidade desse leilão, porque antes da enchente no Rio Grande do Sul já havia feito a colheita dos grãos, e havia grãos, né, já estocados,
e não havia possibilidade nenhuma. O pessoal poderia ficar despreocupado que não haveria desabastecimento em virtude de que os grãos já haviam sido colhidos antes da enchente e estavam estocados e daria para poder abastecer a população no Brasil, né? Haja vista que o Rio Grande do Sul ele é responsável por 70%, né, do cultivo do arroz. Mas o que acontece? Isso foi parar na justiça e o TRF4 derrubou, estava em uma liminar para suspender o leilão. O TRF4 derrubou a liminar e o leilão do arroz está mantido. O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, Fernando Quadros da Silva, acatou o pedido da Advocacia Geral da União, AGU, e liberou a realização de leilão para a compra de arroz. A decisão foi proferida na quinta-feira 6, né, hoje no caso, né? Isso. Foi proferida hoje e suspende a liminar da Justiça Federal em Porto Alegre, que impedia a realização do leilão. Abre aspas. Restaram demonstrados os riscos de grave lesão aos bens juridicamente protegidos pela legislação de regência e que decorrem dos efeitos causados pela tutela liminar concedida em primeiro grau. Em especial, grave lesão à ordem pública administrativa, fecha aspas, avaliou o magistrado em sua decisão. O leilão para a compra de até 300 mil toneladas de arroz importado está marcado para hoje, né? O leilão, e vai ser realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. O procedimento foi adotado como estratégia para reduzir o preço do produto, que chegou a aumentar 40% por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Lembrando que existe arroz estocado, conforme nós já passamos aqui 80% em matéria, da colheita já foi, né? 80%. Então tá aí, a decisão, a liminar foi por terra, caiu por terra, e hoje a CONAB vai sim, já está marcando esse leilão e vão ser investidos aí dinheiro para a compra de 300 mil toneladas de arroz importado. Participação do ouvinte, né? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Eu não tô assim falando para prejudicar ninguém, sabe? Mas se não fez, eu acho que tá na hora desse povo fazer. Ainda mais tempo de festa, agora junina, né? Eu sei que essas faixas em Livramento, pedestre, meu Deus, toda vez que a gente vai aí é um medo profundo. Principalmente pra gente e principalmente para aqueles povo idoso. Eu acho aí no Livramento aí, como é uma cidade tão grande, uma cidade maravilhosa, nunca se vi sem faixa de pedestre. E toda vez que eu vou em Livramento, eu fico morrendo de medo, porque a cidade precisa de faixa de pedestre e não tem. Não estou falando aqui para prejudicar ninguém, mas se não fez a faixa de pedestre, eu estou falando para ver que eles colocam a faixa de pedestre, porque tem gente que tem noção e tem gente que não para. Então, a cidade de Livramento é tão grande, uma cidade tão maravilhosa, bonita, para não ter uma faixa de pedestre, é muito perigoso para a gente, adolescente, infância e os idosos. Então eu acho que é muito bom ter uma faixa de pedestre no Livramento. Tá aí, portanto, não é nem muito bom, é necessário. Se faz necessário ter as faixas de pedestres, como demais sinalizações também na cidade. E principalmente, diga-se de passagem, na Avenida Presidente Vargas, que é uma extensão da BA, onde nós não estamos vendo faixa de pedestres. Houve a reforma, né, do asfalto, mas temos quebra-molas sem estar sinalizados, temos as faixas de pedestres que desapareceram, e aí, como a nossa ouvinte bem colocou, né, ela pelo jeito, ela não mora aqui na sede, ela deve morar na zona rural. Quando ela vem aqui, ela fica morrendo de medo ao atravessar a rua, porque ela vai ter que esperar aí o momento certo para passar, porque não tem a faixa de pedestre que dá aquela segurança para que ela possa atravessar. Então, período de festa junina, ela bem colocou aí, muito movimento, né? Porque é uma extensão da BA, no caso aqui a Avenida Presidente Vargas, sem contar outros pontos também que estão precisando de sinalização, e é interessante que o município
possa agir, né, através da secretaria responsável, no sentido de sinalizar os pontos críticos aqui em Livramento e principalmente a Avenida Presidente Vargas. Em questão da avenida, Emanuel, isso aí foi feita uma empresa, né, que foi feita a licitação pelo Estado, a recuperação, que isso aí já passa, né? É uma extensão da BA. Isso, uma extensão da BA, então, e isso aí não é caso do município, né? Isso já não é caso do município. O município já tentou intervir algumas vezes, a gente já colheu essa informação, mas que é sempre aquela resposta de que vai fazer, mas tá, né? Nunca faz. Nunca faz. Então a chamada empurroterapia, né? Então a empresa que fez o trabalho, que foi contratada pelo Estado, né? Atenção aí, né? Aqueles que têm uma ligação com o governo do Estado, dá uma dica aí para o governo do Estado que a situação aqui em Livramento precisa com urgência de sinalização, porque foi feito um trabalho por uma empresa contratada, né, pelo Estado para melhorar aí a extensão da BA, que atravessa a cidade de Livramento e não tem sinalização, e acidentes podem acontecer, principalmente nesse período de festa, né, que está acontecendo agora, que é o período de festa junina. Então é necessário que você faça isso. E com relação ao município, existem outros pontos aí que nós podemos observar que também está precisando de sinalização, principalmente semáforos. É isso? Isso mesmo. Vamos seguindo aqui. Olha, boa tarde, Janilson. Sou moradora de Salitre. Queria fazer aqui umas reclamações sobre os caminhões pipas, né? Que só coloca água na casa da controladora do TIC e ela não manda a gente ir buscar água na casa dela. Salitre deve ser Dom Basílio, né? Eu creio que sim, viu? Salitre deve ser Dom Basílio. É Dom Basílio? Passa pra gente essa informação. Informa aí pra gente qual a localidade é que mandar só a Dom Basílio. Dom Basílio, né? Tá confirmado, então. Então, o que acontece aí? Tem alguém controlando o TIC, né? Tá dizendo que tem a controladora, né, do TIC e ela não manda a gente ir buscar na casa dela. De duas uma, ou a controladora do TIC vai na casa da pessoa e entrega o TIC pra pessoa, ou ela vai dizer a pessoa, pode vir buscar na minha casa tal dia, tal hora. De duas uma, mas algo precisa ser feito, porque sem água ninguém pode ver. Gente, lembrando que água é vida, pelo amor de Deus. Água é vida, com certeza. Tem mais uma reclamação aqui, vamos ouvir. Boa tarde. Realmente, meu amigo, tá precisando mesmo, viu? Porque tá um caso sério. A semana passada o carro ia me atropelando lá naquela, onde tinha uma faixa lá em frente ao Jotamar ali, por ali. Não tá pintada as faixas. Gente, tá um perigo, viu? Se facilitar, tem que ter a maior atenção, porque tá um caso sério. Às vezes também o motorista vem de fora e ele não conhece que ali tinha uma faixa de pedestre, né? Isso é o caso também. E fica um alerta para as pessoas também ficar atento a isso em relação, não confiar, porque às vezes acha que o carro vai parar e o carro não para, porque a pessoa talvez não é daqui da cidade, vem de uma outra cidade e não sabe que ali existia uma faixa de pedestre. Justamente, é o que convém, a gente sempre está lembrando aqui, que acabamos de falar ainda há pouco, é uma extensão da BA. Então, muitos carros passam por aqui, a pessoa nunca passou, é a primeira vez que está passando. Isso. Aí você confia que talvez é alguém da cidade que sabia que ele tinha uma faixa de pedestre. Mas é o seguinte, mesmo que você que seja um motorista da cidade, um condutor aqui da cidade, você não vai atravessar onde não tem uma faixa. Uma faixa, digamos assim, ilusória, ela não está ali. Se não está ali, o motorista não tem que respeitar nada, ele vai seguir o fluxo dele normal, porque não tem nada dizendo que ele tem que parar para que o pedestre passe, né? Então não confie, aqui tinha uma faixa de pedestre, eu vou passar, não faça isso não, porque pode acontecer um acidente. Então, por favor, gente, presta atenção quando for atravessar a rua, enquanto não houver aí a normalização, colocar essas faixas aí, sinalizar tudo bonitinho, não fique desatento não, preste atenção ao atravessar a rua, tá bom? Porque a coisa pode acabar aí em tragédia. Ok, vamos seguindo aí com mais informações. Muito bem, vamos sim, temos aqui informação, olha, o presidente Lula, ele sancionou a lei que promove política nacional de cuidar das pessoas com Alzheimer. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, sancionou em cerimônia uma lei que promove a política nacional de cuidar das pessoas com Alzheimer. Além disso, o presidente também sancionou alterações no Código do Processo Civil
e uma política de atendimento educacional especializado para crianças. De acordo com o portal R7, no texto, a demência se caracteriza como uma síndrome de natureza crônica ou progressiva com deterioração da função cognitiva ou da capacidade de processar o pensamento além do esperado no envelhecimento normal. A política traz diretrizes para a Política Nacional de Cuidado Integral com o uso da medicina baseada em evidências para estabelecer protocolos de tratamento e observância das orientações de entidades internacionais. Há também a previsão de haver articulação com serviços pré-existentes e estímulo de hábitos de vida com vistas à produção da saúde e prevenção de comorbidades. O presidente também sancionou a Política Nacional de Atendimento Educacional Especializada a crianças de 0 a 3 anos. A intenção dessa política é priorizar os bebês que necessitam de atendimento especializado ou que tenham nascido em condições de risco, como os prematuros acometidos por asfixia perinatal ou os que apresentam problemas neurológicos, malformações congênitas e síndromes genéticas. Além disso, Lula sancionou uma lei que restringe os critérios de escolha do lugar de julgamento em processos civis. Atualmente, o Código Civil prevê que as partes podem escolher o local onde a ação será ajuizada. Com a mudança, será obrigatória a relação do local em que o processo se dará sem nenhuma restrição. Tá aí, portanto, né? O presidente Lula, ele sancionou não só a questão do Alzheimer, mas também outras questões foram colocadas, mas o destaque fica para essa questão da política nacional de cuidado a pessoas com Alzheimer. E é bom lembrar, Janilson e ouvintes, o seguinte: a doença de Alzheimer é uma forma mais comum da demência. Ou seja, quando você chega para a idade, você vai tendo aquela demência, mas você esqueceu alguma coisa. É a idade. Só que o Alzheimer, o que ele faz? Ele acelera essa demência, né? E aí, esquecimento na pessoa. Aí você começa a ter a perda do funcionamento cognitivo, e isso vai avançando, e aí pronto, aí você começa a esquecer tudo. E é bom lembrar o seguinte: quando você tem alguém na família que está apresentando sinal de Alzheimer, você está esquecendo demais, não está chamando a pessoa pelo nome errado. Se você já conhece que a pessoa está no estágio você tem que ver qual o estágio que ela está, que são 7 estágios que o Alzheimer apresenta. Então você já vai procurar um profissional para saber a que nível está essa coisa. Olha, lembrando, o Alzheimer não tem cura, tá? Essa doença não tem cura, tá ok? Mas existem medicamentos que podem impedir que os sintomas do Alzheimer piorem, tá bom? Por um período de tempo. Não é para toda a vida, mas vai controlar por um período de tempo o Alzheimer. Então lembre-se, a doença de Alzheimer afeta cada pessoa de maneira diferente. O tempo e a gravidade podem ser diferentes para cada pessoa. E pode ser difícil determinar em qual estágio seu ente querido está, porque os estágios podem ser, eles podem se sobrepor, né? E servem apenas como uma diretriz. Então tá aí, gente, é uma doença que infelizmente não tem cura, mas você tem que estar atento. Se algum ente querido seu começou com esse esquecimento, já está, né, avançando, procure um profissional. Vai ter um medicamento que vai ter um paliativo aí, né? Paliativo, e a pessoa vai ter uma sobrevida aí com mais dignidade, né? Digamos assim. Vamos agora com o Ronaldo Schettini falando de esporte. Boa tarde, Ronaldo. Muito boa tarde, amigos ouvintes do Portal Sudoeste, segunda edição. Boa tarde, Janilson Santos. Boa tarde, meu amigo Emanuel Fernandes. Chegou a hora de falarmos do esporte brasileiro neste momento. Campeonato Brasileiro, Série A. Ontem, 2 jogos que estavam atrasados. A exemplo do Juventude, receberam o Atlético de Goiás e os gaúchos venceram por 1-0. Cuiabá e Vitória foi o outro jogo da noite e o placar não saiu do 0-0, traduzindo sim a grande dificuldade que essas duas equipes estão passando no momento. O Vitória sem vencer e convencer também, e a equipe do Cuiabá idem. No domingo nós teremos Criciúma e Cuiabá. Na terça-feira, alguns jogos importantes, aliás, todos jogos importantes. O Atlético de Goiás jogará contra o Corinthians,
o Juventude enfrentará o Vitória, o clássico carioca Botafogo e Fluminense, e Bragantino enfrentará o Atlético Mineiro, isto na terça-feira. Na quinta-feira, dia 13, teremos Cruzeiro e Cuiabá, Atlético do Paraná e Criciúma, Flamengo e Grêmio, Internacional e São Paulo, Bahia e Fortaleza e Palmeiras e o Clube de Regatas Vasco da Gama, que vem de um senhor resultado adverso diante do Flamengo na goleada de 6-1. Janilson, na Copa do Nordeste ontem nós tivemos o primeiro jogo da final. A equipe do Fortaleza, atuando em seu estádio, ganhou do CRB das Alagoas, time de João Neto, pelo placar de 2-0. O jogo da volta será no próximo domingo e também será realizado em Maceió, com grande expectativa por parte dos alagoanos de conquistar um título da expressão como a Copa do Nordeste. Vale ressaltar que todos os ingressos já foram vendidos, então presença maciça dos regatianos, como são chamados, o time lá das Alagoas, o Galo das Alagoas. Pois bem, no domingo este será o jogo da volta. Vamos falar um pouquinho, meu amigo Janilson e meu amigo Manuel Fernandes, da grande polêmica envolvendo Botafogo e Palmeiras, né? Haja vista que o Botafogo alega que no jogo do Campeonato Brasileiro ano passado, o Palmeiras foi favorecido diante da expulsão do atleta Adrielson, expulsão essa que custou ao Botafogo a derrota naquele jogo. Mas o placar do jogo, no caso 4-3 Palmeiras, foi uma virada heróica dos palmeirenses, e o Botafogo fez o levantamento, segundo o dono, o presidente, né, o John Texton, que contratou uma empresa de consultoria para averiguar alguns lances, e foi observado que o atleta do Botafogo não deveria ter sido expulso. Com isso aí, a diretoria do Palmeiras, através da presidenta, a Leila, né, ela também rebateu as críticas dos botafoguenses. A coisa foi parar na CPI, e ontem na declaração da CPI, ontem, mediante o conselho, né, a presidenta do Palmeiras afirmou: será que o Botafogo está pagando em dias os seus atletas? Então a celeuma toda está criada, o problema está, tomara que não entre nas 4 linhas, enquanto estiver fora de campo e eles puderem resolver da melhor maneira possível, é bom para o futebol brasileiro. Por outro lado, a polêmica envolvendo Lucas Paquetá, que está sendo investigado pela Liga Inglesa. Eles estão desconfiados que Lucas Paquetá levou cartões amarelos intencionais para favorecer a apostadores. Com isto, o jogador, que tem um futuro brilhante na seleção brasileira, está muito bem no campeonato inglês. Caso sejam concretizadas todas essas afirmativas, o atleta poderá ser suspenso ou até mesmo banido do futebol. Pois bem, são essas as principais notícias, nada boas no caso de que se referem ao jogador Paquetá, né? Vamos ficar na expectativa para ver a corte inglesa julgar a ação, se foi intencional ou não. No mais, um grande abraço a vocês, ouvintes do Portal Sudoeste, segunda edição. Aquele abraço, Ronaldo Schettini, Portal Audiência Total. Chegamos ao final de mais um programa Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Agradecendo a você pelo carinho, pela audiência, e amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta. Emanuel, uma ótima tarde e um ótimo almoço, e até amanhã, se Deus permitir. Ok, Janilson, boa tarde para você também, um ótimo almoço, e a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência, e até amanhã, com a permissão de Deus. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.